Tudo bom, galera? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas que vocês estão assistindo. Meu nome é André Cunha, sou advogado, né? Sou idealizador aqui do Judicast. E peço para vocês, né? Para se inscreverem no nosso canal de YouTube, no nosso Instagram, né? Curtir, apertar o sininho, que é muito importante, né? Para a gente continuar com o nosso trabalho. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, né? Que é o Felipe Ferreira. Ele é mestre em ciências do direito, né? É formado em direito, formado em teatro, especialista em oratória, né? Ele tem um curso de oratória, né? E nós vamos conversar com ele aqui. Tudo bom, Felipe? Como é que você está, doutor? Tudo certo, é um prazer imenso estar aqui. Endereço aí os meus cumprimentos para você que me assiste de casa. É sempre um prazer falar de oratória, falar de direito, falar do teatro e da relação que o teatro tem com o direito. Recentemente eu comecei a faculdade de psicologia também, então hoje seguramente a gente vai estender aí um pouquinho na conversa. Que bacana. E o curso hoje de oratória teu, quer dizer, né, que é um dos melhores, né, ou o melhor de Londrina. Poxa, fico feliz, né? Fico feliz. Tenho boas indicações. Você está com o Dr. Ronaldo, que esteve aqui com nós lá no BCD Aliança. Qual que é o endereço lá? Olha lá, gente, eu estou já indicando o curso de oratória, né? No BCD Aliança, o Dr. Ronaldo, que esteve aqui com nós, e o Dr. Felipe Ferreira, ele administra o curso de oratória lá. Qual que é o endereço lá, doutor? A Fluência Escola de Oratória funciona em colaboração com a BCD Aliança. A gente utiliza o espaço ali do Ronaldo para os preparatórios de OAB. A gente faz a parte da oratória, auxilia os alunos que estão se preparando para concurso público e também profissionais para sustentação oral, advogados. A gente abre também o desenvolvimento da oratória para outras áreas que não sejam só do direito, mas o nosso público-alvo são os profissionais do direito. A BCD fica ali na Rua Espírito Santo, número 1701. A Fluência funciona lá também, mas quem quiser fazer contato direto com a gente, pode nos procurar pelo Instagram, Fluência Oratória. Lá tem o link do nosso WhatsApp, vocês conversam ali com a Sara e ela seguramente vai atendê-los, tirar todas as dúvidas do curso. Entendi. O direito, doutor, é um curso muito dinâmico. Muita gente, né, passa de estudante para formado advogado e a dificuldade que a maioria desse pessoal encontra, né, é justamente a oratória, seja num tribunal do júri, seja numa audiência, e isso daí é de suma importância para o operador do direito, no caso do advogado mesmo, né? Sim. E o que você pode nos aconselhar da importância, dicas, né? Pois é, há quem diga que a oratória é a habilidade do século, mas eu discordo um pouquinho dessa colocação. Ela sempre foi a principal das habilidades socioemocionais. Milenar. Ela é milenar e ela, quando pensada dentro do direito, seja por uma perspectiva forense ou para a comunicação do dia a dia, num contexto jurídico, a oratória é muito importante. É ela quem prospecta, é ela quem gera persuasão, é ela quem gera convencimento, é ela quem faz a mágica acontecer pela perspectiva verbal, ali fora da petição, fora do artigo científico. Então hoje o profissional do direito que não desenvolve a oratória, ele vai se deparar com profissionais menos capacitados do que ele, que acabam tendo um desempenho profissional melhor, porque se dedicam ao desenvolvimento dessa habilidade. Eu sou professor da graduação também, essa é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. O ensino jurídico no Brasil ele é muito conteudista, é um ensino muito bancário. Então o professor ganha a ementa do MEC, deposita na cabeça do aluno, aí o aluno saca essa ementa no dia da prova e eu comparo os comprovantes. Se o comprovante de depósito é igual ao de saque, eu sou obrigado por lei a aprovar esse aluno. Só que no mercado de trabalho, ele não vai ser cobrado por isso, exatamente por isso. Ele vai ser cobrado pelas relações comportamentais, sociais que ele estabelece. E a oratória é a principal delas. Então, o profissional que não desenvolve a oratória, ele está afadado a enfrentar muitas dificuldades com a prática profissional. Em épocas de marketing jurídico, especialmente agora, questões que envolvem prospecção, questões que envolvem atendimento, questões que envolvem a persuasão e também outras formas de você prospectar e prosperar na advocacia, que não pela advocacia, na venda de um curso, de um infoproduto, apresentando uma palestra, tudo isso envolve a oratória. Então é muito importante desenvolvê-la. O advogado, eu vou falar algumas coisas aqui, é um vendedor. Com certeza. Né? Antes de mais nada, né? Ele vende a prestação de um serviço. Sim, e ele vende uma ideia em juízo, ele vende uma ideia, ele vende uma tese. Isso, então, que nem você falou agora da persuasão. Tem a persuasão,
racional do juiz, né? E não sei se você conhece uma grande oradora, amiga minha, Ticiane Leão, ela mora em Brasília, né? Estive com ela aqui, com o Dr. Fabrício, né? E ela sempre costuma falar que o direito é mais ou menos uma réplica do que o doutor acabou de falar, né? É neurociência, né? Não é curricular, não é... É acadêmico também, mas é uma junção, porque ele tem que convencer um juiz, a persuasão racional dele, do que você está expondo, usando o seu conhecimento técnico, obviamente. Sim. Né? E disso aqui eu vou puxar a diferença, eu ia perguntar para o doutor, a diferença de comunicação e oratória. Pois é, a oratória, ela é uma comunicação aplicada. Ela é uma comunicação que envolve influência, que envolve persuasão. Então a oratória ela tem duas grandes bases. Ela tem a retórica, que vem lá do Aristóteles, a forma como a gente correlaciona premissas, estabelece conclusões lógicas. Mas se a gente for pensar a oratória só pela perspectiva da retórica, a gente vai resumir a oratória ao argumento. E a oratória é muito mais do que isso. Existe a questão da eloquência, que é a forma como você fala, a modulação de voz, a retomada de ar, o gesto. Esses dois eixos, eles compõem a oratória, sempre que o cerne é o convencimento, sempre que a gente está buscando gerar persuasão. Agora, a comunicação, diferente da oratória, é aquela do dia a dia. É aquela que não necessariamente vai gerar persuasão, vai gerar convencimento, vai converter em cliente, mas, querendo ou não, ela é uma chave importante também. Então, na Fluência Escola de Oratória, a gente tem essas duas preocupações. Desenvolver a oratória jurídica, que tem essa roupagem mais forense, mais voltada para a interpretação concreta do direito, para o seu cliente, e a comunicação aplicada ao direito, que é essa comunicação do dia a dia. É a comunicação da rede social, é a comunicação que o secretário ou a secretária vai utilizar para dar um andamento processual para o cliente, é essa que ameniza o tecnicismo para poder informar. Então são coisas ligeiramente diferentes, não é ruim tratá-las como sinônimo, mas é interessante saber a diferença também. Eu poderia até afirmar que a comunicação está dentro da oratória, então. Isso, exatamente. E a gente pode pensar também que a oratória é uma mistura de comunicações verbais e não verbais. Então, o volume de voz que eu utilizo, as pausas que eu faço, a gestualidade, as expressões faciais, tudo isso comunica, mas comunica de modo não verbal. E aí o argumento que é externalizado verbalmente se soma a isso para gerar essa influência, gerar essa persuasão. Então, são conceitos muito correlacionados. Sim, eu lembro do meu tempo de acadêmico, professores, né? Eu vou taxar como sem didáticas, que tinham mesmismo, não tinham alternâncias de voz, tal, né? E agora eu vou citar, porque um dos melhores professores, um dos melhores oradores que eu tive foi o professor Campanelli. Pois né? Eu tive aula com ele também. Nossa, responsável civil no segundo ano, né? Eu estive com o Campanelli esses dias atrás no Casarão. Né? Eu sou fã dele e ele não deixa você fica atento na aula, ele tem um grande poder de oratória e de entonância de voz, ele fala baixo, de repente ele aumenta. Né? E eu também, só para pegar a deixa de grandes oradores, eu não tenho dúvida, já com essa conversa que a gente está tendo, que no tribunal do júri, se você não tiver oratória, você tem que mudar de área. Com certeza. O tribunal do júri é o cenário onde ocorre a apoteose da oratória. Porque ali a oratória ela é muito mais sobre a narrativa, a circunstância do caso concreto, aquilo que se pretende levantar do que propriamente sobre a aplicação técnica do direito. Então, o que vai muito provavelmente definir o desfecho do júri é como você energiza aquele corpo de jurados, aquelas pessoas que são leigas da perspectiva técnica. Essa energia, ela vem muito mais da eloquência do que da própria retórica. É muito mais sobre a influência do que sobre ensinar direito em plenário. Então, de fato, o sujeito que hoje vai para a área criminal e não tem esse cuidado de trabalhar a oratória com mais estratégia, com mais intencionalidade, ele vai enfrentar dificuldades. Tá. Aqui você fez uma listinha, né? Estou dando uma reformulada aqui. É no dia a dia, né? Tá aqui, ó. Quais ações do dia a dia contribuem para o desenvolvimento da oratória? No dia a dia comum, você pode estar se exercitando sem ninguém estar sabendo. Com certeza. Eu costumo dizer que você não precisa esperar o palco aparecer para trabalhar a sua oratória. A oratória, ela tem
duas dinâmicas interessantes. Uma delas é a expressividade, ou seja, eu vou utilizar um acervo de expressões que eu já carrego comigo, que fazem parte da minha história, mas às vezes a gente não tem ali bem elaborada a expressão que a gente deseja, então um outro caminho é trabalhar intencionalidades, ou seja, falar com propósito. Eu não preciso treinar minha fala com propósito, com intenção, em sala de aula, ou no atendimento ao cliente, ou no tribunal. Eu posso treinar isso com Uber, eu posso treinar isso pedindo meia dúzia de pão, eu posso treinar isso numa conversa mais informal, quando eu cumprimento o meu porteiro e eu pergunto se tem lá, por exemplo, alguma encomenda. Sempre que eu abro a boca e solto o som e comunico também com o meu corpo, ali há uma janela de oportunidades para trabalhar a oratória. Então a gente tem que esquecer um pouco o palco, a gente tem que buscar ser sempre intencional, trabalhar sempre a fala com propósito, mesmo nas pequenas experiências do dia. É isso o que a médio e longo prazo gera, de fato, um desenvolvimento mais indireto. Com certeza. Mas fazer um curso de oratória é sempre interessante. Certo. E técnicas assim que você poderia dar dicas para nós para ser mais persuasivo, né? Pois é, a persuasão, ela vem muito da influência. Na psicologia, inclusive, existem alguns referenciais teóricos, bibliográficos, que dizem que persuasão e convencimento são coisas diferentes. Quando eu tento convencer alguém de algo, eu normalmente me apego a questões muito racionais, muito lógicas. Só que isso nem sempre funciona. Se fosse verdade que só a lógica é suficiente para gerar persuasão, então eu teria uma sociedade civil em que ninguém fuma, ninguém bebe, dirige, as pessoas... Democracia. Exatamente, né? Porque as pessoas elas entendem que, de fato, por mais lógico, por mais claro que seja uma conclusão, não necessariamente eu vou agir daquela forma. Há uma outra coisa, um outro movimento inconsciente, muitas vezes, que nos leva a um determinado resultado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não consigo influenciar as pessoas de alguma forma, raramente eu vou gerar persuasão. A persuasão é uma espécie de autoconvencimento. A gente não é capaz de persuadir o outro se persuade. O que o orador entrega, quando ele enuncia o que ele pretende, são elementos para que essa pessoa automaticamente se convença do que ele está falando. E isso tem mais relação com questões emocionais do que propriamente com questões lógicas. Por isso que a oratória ela vai sustentar na retórica e na eloquência. Eu posso ter uma tese muito clara, muito linear, muito lógica e ainda assim não gerar convencimento em plenário do júri, porque falta a questão das emoções. Então, trabalhar essa gestão de emoções é muito importante. E para trabalhar a gestão de emoções, a gente precisa estar em dia com as nossas emoções. Por isso que eu falo, para todo profissional do direito, faz academia, faz uma atividade física, excelente. E a terapia? A terapia está em dia? A gente precisa estar em dia com aquilo que vai nos auxiliar nessa gestão de emoção. Como é que eu pretendo intencionar uma emoção se essa emoção não é clara para mim? Como é que eu vou segurar a minha animosidade no momento específico da minha fala se eu não consigo naturalmente fazer isso? Eu preciso estar em dia com a minha psique, eu preciso estar em manutenção para conseguir trabalhar da melhor forma possível o que eu posso desenvolver na oratória. Então, a persuasão ela tem essa relação com intencionalidade, expressividade, emoções, é energizar por um caminho que não é propriamente lógico, ele é mais emocional. Entendi. E aqui a gente falou da parte didática, né, da parte acadêmica. O livro por si próprio, é possível tornar um orador? Pois é, essa é uma questão muito, muito interessante. Eu costumo brincar que existe uma forma de se pensar a oratória, eu brinco que é a oratória de aeroporto. É essa oratória que você compra e acredita que vai te transformar. Então, existem aí alguns títulos muito famosos, como fazer isso e conseguir aquilo, o que o FBI diz. Olha, tudo isso contribui sim para o desenvolvimento da oratória, te auxilia a aumentar o nível de consciência sobre o fazer cênico. Entretanto, ninguém aprende a dirigir lendo. As pessoas aprendem a dirigir dirigindo. Prático. Ninguém aprende a tocar um instrumento assistindo videoaula gravada por meio de um infoproduto. As pessoas elas aprendem depois tocando. Eu preciso entender como essa memória muscular vai funcionar, eu preciso treinar o meu ouvido e só esse condicionamento
passivo, digamos assim, de ver a coisa acontecendo fora de você, não te ajuda. Na oratória é a mesma coisa. Eu posso ler centenas de títulos famosos que rodam aí as redes sociais. As pessoas dizem que são livros infalíveis para você melhorar a sua oratória e ainda assim, na hora de falar em público, eu posso ter a destreza de um caixa eletrônico. Eu posso não gerar persuasão. Eu posso não trabalhar as minhas emoções. Por isso que eu trago para dentro do trabalho que eu desenvolvo, seja para profissionais do direito ou não, jogos e técnicas que são teatrais, que possibilitam que esse mentorando consiga explorar corpo, voz, intencionalidade. Eu trabalho a oratória como habilidade cênica, é um exercício cênico que vai torná-la jurídica, política, religiosa, é a natureza do argumento. Mas ali na frente, o orador ele é um performer. Se eu não tenho domínio sobre a minha extensão de voz, sobre o meu tempo de fôlego, sobre o meu acervo de gestualidade, se eu tenho dificuldade de elaborar uma emoção e empregar uma parte dessa emoção no meu discurso, não é um livro, um best-seller que vai me auxiliar nesse processo. Ah, mas esse livro foi escrito por um rapaz que é bicampeão nacional de oratória. Mas você não é bicampeão nacional de oratória. Você está se preparando, você está se formando. Então, o que eu sugiro? Faça um curso presencial de oratória, pode ser na Fluência Escola de Oratória, pode ser, claro, em outros lugares, mas experimente fazer um curso presencial ou um processo de mentoria síncrono, em que o mentor, ainda que de forma remota, esteja próximo de você e consiga acompanhar a sua evolução. Ou então, ao invés de participar, e esse é um recado para os profissionais do direito, ao invés de participar daquele clube do whisky, vai fazer uma aula de teatro. Ao invés de participar daquele clube do livro jurídico que você vai ler no final de um dia em que você teve direito, vai participar de um clube do livro na área da psicologia, na área da história, na área da economia. Vai fazer um esporte que foge da tua zona de conforto. Ou, por exemplo, uma aula de dança. Tudo o que tira você e te coloca em experimentação indiretamente contribui para o desenvolvimento da oratória. Eu confesso que esse podcast que eu idealizei, né, está sendo um grande desafio. Eu acredito que eu venho melhorando, né, mas eu vou fazer o curso que a gente combinou, eu vou fazer contigo, né? Por favor. E tem muita gente que tem problema na própria dicção, né? O que você fala para os nossos ouvintes, né? Como melhorar a dicção? Pois é. Se eu fosse me basear nessa oratória de aeroporto, eu ia pedir para você pegar uma caneta, colocar entre os dentes e ensaiar uma leitura. Acontece que isso é uma pseudociência, não há de fato um estudo que indique um resultado eficaz no desenvolvimento da dicção, colocando a caneta, ou às vezes o pessoal coloca rolha na boca. Um dos melhores exercícios para a gente trabalhar a nossa dicção é leitura em voz alta. Então, eu vou fazer uma leitura num ritmo de fala menos acelerado, retomando o meu ar pela boca nas vírgulas, nos pontos finais, gesticulando muito bem aquilo que eu estou lendo. Porque quando eu coloco lá uma caneta entre os dentes, ou uma rolha, ou o próprio dedo, como algumas pessoas sugerem, a tendência de eu horizontalizar a minha fala é muito grande. Então, já tem gente que fala sibilando normalmente, come os S's, não faz o plural, ou tropeça ali no meio da palavra. Então a ideia é você ter consciência daquilo que você de fato está falando. A leitura em voz alta é muito importante. Não só para a gente trabalhar a dicção, mas também para a gente entender a extensão de volume de voz, o tamanho do fôlego, como eu havia comentado antes, que são coisas importantes. Às vezes a pessoa diz assim, Felipe, eu fico muito nervoso falando em público, me falta ar, mas a pessoa não retoma ar. Sim. Ela fala até o esgotamento do fôlego dela e aí ela vai para aquele glissando com a voz, aí trava e acha que aquilo é nervosismo, é insegurança ou falta de capacidade, quando na verdade ela só não está retomando o ar corretamente. Então, esse exercício de leitura é muito bom. Fora isso, a gente tem os travas-línguas, mas eu sugiro que você passe antes pelo exercício da leitura e depois você experimente o trava-língua. Você me remeteu aqui falando tudo isso, né, de rolha na boca, caneta, ao neto, né, da nossa rainha Elizabeth, né, aquele filme famoso, Discurso do Rei, que ele era gago. Isso, né, Discurso do Rei. E ali ele se superou.
Né? Pois é. Você tem alguma explicação, e é verídico, Sim, uma explicação sim. científica, porque um gago deixou de ser gago, né? É. Através de exercícios como você citou agora há pouco. Exato. A gagueira, ela tem uma questão emocional, e aí, honestamente, essa parte eu deixo para os profissionais da fonoaudiologia, mas o que esse filme traz de interessante, para dentro até do direito inclusive, é a importância de você aceitar que nem sempre o pragmatismo funciona. A gente precisa explorar e fazer coisas com as quais nós não estamos habituados, porque talvez é ali que a gente vai ter um determinado resultado. Então, no início do filme, por exemplo, ocorre uma etapa de estranhamento dele com relação às técnicas do professor, do coach. Existe uma resistência, e quando ele começa a entender que isso, na verdade, é o ideal para ele sair dessa bolha de desespero que ele... Zona de conforto. Exatamente. Ele começa a se soltar. E veja, a oratória não é sobre sair da sua zona de conforto. É sobre experimentar coisas diferentes para descobrir no palco uma nova zona de conforto. Se eu não me sinto satisfeito, feliz, se não é prazeroso, se não é libidinoso de alguma forma, tá ali na frente falando com aquelas pessoas, dificilmente eu vou buscar por aquilo no meu dia a dia. E às vezes a gente precisa ressignificar os nossos gostos, aquilo que a gente pensa que é capaz de fazer ou de não fazer, para daí sim encontrar essa zona de conforto no palco. E esse filme ele fala muito sobre isso. E me parece que nesse caso específico, né, não sei, não é a minha área, vou te perguntar por isso, né? O caso ali era emocional, porque o que foi levar ele melhorar a fala foi ele não ouvir ele falando, né? Isso, botar uma exatamente. outra música para distraí-lo e quando ele ouviu ele mesmo falando, nem ele acreditou. Foi quando ele começou a dar credibilidade. Correto. Né? Ele passa a colocar... Né? Correto, ele passa a colocar o estado de atenção focada no trabalho que ele está fazendo e não propriamente naquilo que ele não gosta sobre ele. Por isso que é terminantemente proibido treinar o seu discurso na frente do espelho. O espelho, ele endossa para o orador, para o ator, para a atriz, questões que são aversivas. O espelho ele revela convicções que nos atrapalham. Eu consigo sim trabalhar com o espelho quando eu tenho um nível de consciência maior para o exercício da oratória. Eu consigo desenvolver, por exemplo, uma função executiva da psicologia que está na oratória, que é o monitoramento através do espelho. Ou seja, eu me percebo falando e eu adequo a minha fala, a minha performance enquanto eu estou falando. Mas para chegar nesse nível é sem espelho. Eu preciso entender o que eu estou fazendo de dentro, em primeira pessoa. Depois eu analiso. Então, mais interessante do que treinar a sua fala olhando para o espelho é você, por exemplo, gravar uma performance sua, um discurso, uma fala, e depois, de encerrado, com parcimônia, ao lado de uma pessoa que você gosta, que vai ter parcimônia com você também, assistirem os dois juntos, isso que você gravou. Para você se ver depois de encerrado o processo cênico. Enquanto ele está acontecendo, enquanto você está em fase ou etapa de experimentação, o espelho não é aconselhado. Eu sei que esse é um tema bastante delicado, porque muitas pessoas indicam o espelho, mas no teatro o espelho ele é proibido. O espelho é só dentro do camarim. Se tiver na coxinha, a gente coloca um véu preto por cima. O espelho ele polui, ele intoxica o trabalho do ator. E aí, transportando isso para a oratória, eu não trabalho com espelho também. Doutor Felipe, nós estamos chegando ao fim. Claro. E você já falou de espelho, de vídeo, nada como usar um pouco do teu conhecimento, né? E eu vou te pedir uma dica para os youtubers, para os influencers, que estão iniciando, obviamente, né? Para fazer um vídeo. O que você pode nos falar, dar uma dica aí para finalizarmos? Pois é, desde que o provimento da Comissão de Ética da OAB, se não me falha a memória, foi aprovado e permitiu o marketing jurídico, foi uma febre, especialmente durante o final da pandemia, a produção de conteúdo para rede social. E, de fato, esse conteúdo gera prospecção, ele conscientiza a sociedade. Eu tenho alunos de graduação que entraram no primeiro semestre de Direito porque seguem profissionais do direito que são bem engajados nas redes sociais. O que eu preciso fazer para gravar um bom conteúdo? Um story, por exemplo.
O primeiro passo é tentar estabelecer algum tipo de identificação com o seu público. Eu não preciso começar aparecendo. Eu posso fotografar um livro que eu estou lendo, eu posso fotografar a porta do fórum, eu posso informar que estou fazendo uma diligência. Depois, eu já me coloco nessa selfie, eu já tento aparecer em formato de foto, eu crio alguma conexão, alguma identidade, eu ressignifico essa ideia de que talvez ninguém esteja interessado em ver o que eu estou fazendo. Talvez tenha alguém interessado em ver. Passada essa etapa de aparecer gradativamente, aí vem a questão do vídeo, o que eu oriento? Simplifica o seu conteúdo, escreve lá mais ou menos o que você pretende dizer em 4, 5, 6 palavras-chave ou em 4, 5 linhas, nada que exceda muito tempo. Experimenta repetir esse conteúdo, não decorar. Repete esse conteúdo, improvisa várias vezes. Eu vou repetir uma vez, aí eu assimilei. Agora eu vou repetir outra vez para deixar esse conteúdo bem certinho na minha memória de trabalho. Agora eu treino esse conteúdo olhando para uma parede, olhando para um livro na minha estante, sem o celular. E aí, quando eu me sinto confortável com aquele conteúdo, eu preciso pensar nos elementos emocionais desse conteúdo, então tem que se atentar com o volume de voz, com o olhar para a câmera do celular e não para a tela do celular, e aí sim eu vou experimentar a gravação, depois do ensaio. A gente estuda antes de ajuizar uma ação, a gente ensaia antes de falar em público. E para gravar story, se você não tem essa facilidade ainda, é legal ensaiar antes e olhar sempre para a câmera. Eu sempre vejo profissionais do direito que gravam story olhando na tela. Qual é o problema? O teu olho, ele está abaixado. Quem está assistindo o seu story não te enxerga olhando nos olhos, te enxerga olhando para baixo. Isso arranha, um pouquinho da conexão. Então não é interessante fazer dessa forma. Olha para a câmera do seu celular. Experimenta uma vez, funcionou, fluiu, saiu o que você havia se proposto a falar. Não precisa sair igual. Salva e posta. Dá vontade de fazer um outro? Dá vontade de fazer um outro. Mas a gente precisa entender que às vezes é mais interessante a constância, o imperfeito que é postado, do que aquele perfeito que nunca chega. E às vezes a gente tem que aproveitar também os momentos em que nós estamos motivados para isso. Às vezes saiu lá o resultado de uma ação, ou eu passei num processo seletivo, ou eu estou realizado profissionalmente, eu estou me sentindo bem. Esse é o momento para experimentar a gravação. A gente tem que fazer o uso das nossas fontes internas de criatividade. Deixar para gravar tudo no final de semana e postar ao longo da semana funciona, mas você vai matar muito da carga emocional que não existe ali naquele momento. Então aproveitar esses momentos de entusiasmo, de motivação, isso é importante. Produção de conteúdo envolve disciplina, mas se você não está motivado para fazer, é bem difícil. É bem difícil. Agora, um outro caminho é procurar a Fluência Escola de Oratória. A gente tem um processo de mentoria voltado para a produção de conteúdo em rede social, ou então fazer essas outras dicas que eu dei aí ao longo da nossa conversa. Então, gente, como ele disse, né, BCD Aliança, parceria com o Dr. Felipe Ferreira, né? Orador, formado em teatro, formado em direito, mestre em ciências do direito, advogado, né? Um cara excepcional, como vocês viram. E eu peço novamente para se inscrever no nosso canal do Judicast para a gente dar continuidade a esse programa, né? E curtem aí, galera. E eu tenho só a agradecer, viu, doutor? Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer falar dos assuntos que eu gosto, por óbvio, mas eu me sinto no dever, até enquanto professor, de conscientizar esse alunado que está chegando sobre a importância de desenvolver habilidades que a graduação não vai dar. Eu acredito que você saiba disso até melhor do que eu. Hoje o advogado ele tem que ser gestor, ele tem que entender de financeiro, ele tem que entender de prospecção. Isso a gente não tem de fato ali. Algumas faculdades trabalham em empreendedorismo, mas isso não é comum. E a oratória normalmente fica de fora. Sim. Então, por que chorar em sala de audiência se eu posso chorar antes num processo de aprimoramento, de desenvolvimento e chegar seguro para de fato fazer valer a pena tudo aquilo que eu aprendi, toda essa formação. Muito obrigado, doutor. Imagina, meu querido, eu fico muito feliz. Obrigado a você.